minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, retornamos mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, agradecemos a você, irmão e irmã, encarnados e desencarnados. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que Ele nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradeçamos a Jesus por ter vindo à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. A Deus é preciso que agradeçamos mais uma vez por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que o mestre maior é Jesus de Nazaré, que veio aqui nos visitar e exemplificar as lições que precisamos aprender na prática. Veio exemplificar o amor. Por isso, agradeçamos mais uma vez a Jesus. Agradeçamos a Ele por ter colocado, caminhando conosco, ombro a ombro, lado a lado, espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam sempre em nossos processos de escolhas, nos auxiliam sempre em nosso aprendizado. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos singelos, estudos simples, mas ao mesmo tempo realizado de forma séria, com base doutrinária, com base no Evangelho do Cristo, com base na doutrina espírita, porque estamos estudando a própria doutrina espírita, este livro basilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, organizado por Kardec sob o comando dos espíritos superiores e do próprio Cristo. Então aqui nos encontramos para estudarmos a questão de número 208. Questão de número 208, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, que tem como título Da Pluralidade das Existências. E estamos estudando, iniciamos no nosso último encontro, um assunto novo, por demais interessante. Não é mais interessante do que os demais assuntos que já estudamos e que ainda iremos estudar, tantos e tantos assuntos que teremos pela frente, que ainda temos pela frente, mas é um assunto muito importante acerca das semelhanças, semelhanças físicas, semelhanças morais. Em especial, aqui neste ponto, está tratando mais especificamente em relação a pais e filhos. Então aqui na questão número 208, Kardec questionou da seguinte maneira: nenhuma influência exercem os espíritos dos seus pais, ou seja, o espírito do pai, o espírito da mãe, sobre o filho depois do nascimento deste ou destes? Será que nenhuma influência nós, na condição de pais, exercemos ou iremos exercer sobre o espírito dos nossos filhos após o nascimento destas criaturas?
E os espíritos superiores, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: pelo contrário, bem grande influência exercem. Então aqui Kardec anotou nas palavras dos espíritos superiores que grande influência nós, na condição de pais biológicos ou pais pelo coração, exercemos sobre os nossos filhos, sobre os espíritos que animam os corpos de nossos filhos. E aí eles acrescentam: como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então estamos aqui na Terra, em especial, vivendo em uma sociedade macro e, em primeiro lugar, em uma micro-sociedade que conhecemos com o nome de família, exatamente para nos auxiliarmos mutuamente. Conforme que ele diz, os espíritos têm que contribuir, têm a obrigação de contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, eles acrescentam, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, a nossa missão, desenvolver os de seus filhos pela educação. Então a nossa missão na condição de pais aqui na Terra é exatamente esta. A nossa missão é desenvolver o espírito ou os espíritos daqueles que voltaram na condição de filhos pela educação, ou seja, no campo da moralidade, e auxiliar no encaminhamento para a educação ou instrução intelectual. Então aqui eles nos lembram que os espíritos dos seus pais, ou espírito dos pais, têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos. Porque, conforme nós encontramos mais adiante, aqui neste livro dos Espíritos, questões de número 582 e 583, Kardec questionou, voltou a questionar acerca desta tarefa de pai e mãe aqui na Terra. Na 582 ele questiona se pode ser considerada uma missão de pai e de mãe aqui na Terra. E ao que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, na 582, disseram que é uma grandiosíssima missão e que é a nossa responsabilidade na condição de pais, o futuro, o preparo para o futuro, auxiliarmos estas criaturas que retornam para uma nova jornada, novas experiências em corpos físicos, iniciando por um corpo frágil, que são os nossos filhos, preparando o seu futuro. Então, assim, eles responderam a Kardec acerca desta missão, lá mais adiante, na 582. E na 583, eles também falaram, Kardec questionou se seremos responsabilizados pelos nossos filhos, se tivermos feito tudo o que estiver ao nosso alcance e mesmo assim não ter dado uma criatura de bem, não ter dado um bom resultado. Mesmo assim a criatura se perdeu na vida, conforme nós usamos o termo, ou seja, não deu certo. Seremos responsabilizados por isto? E os espíritos superiores falaram que não. Se tivermos com a consciência tranquila, que cumprimos com a nossa missão, não seremos responsabilizados pelo transviamento dos nossos filhos. E ainda Kardec questionou, mas e se não tivermos feito nada? Ficarmos de braços cruzados, não auxiliarmos os nossos filhos, e mesmo assim der uma criatura de bem, o espírito daqueles filhos ou daquele filho se conduzir por um caminho bom, por um caminho correto, teremos algum mérito
em relação a isto? Ao que os espíritos amigos responderam com uma frase bem curta: Deus é justo. Então, se não cumprirmos para com as nossas tarefas, e mesmo assim surgir dali uma criatura de bem, não teremos nenhum mérito em relação a isto. E aí fechamos este parêntese com esta citação das questões 582 e 583, para voltar ao final da resposta desta questão 208, onde Kardec falou acerca da nossa missão, desenvolver os espíritos que animam corpos na condição de filhos, e ainda eles acrescentam, constitui-lhes, ou seja, constitui para os pais, constitui-lhes isto uma tarefa, é uma tarefa para nós cuidarmos dos nossos filhos. E aí eles encerram, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se nós falirmos no nosso desempenho, nós seremos responsabilizados por isto. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 208, acerca desta nossa responsabilidade, esta tarefa grandiosa, esta missão nobre que temos aqui na Terra, que é auxiliar outras criaturas que chegam numa condição frágil, que chegam na condição de nossos filhos. Então, assim, fechamos este parêntese para abrirmos um outro e darmos continuidade a estas reflexões, agora com o Miramês, capítulo 4, Filosofia Espírita, volume 5, de uma coletânea de 20 volumes, Influência. Esse é o título do capítulo 4 deste volume 5, que comenta a questão número 208. Então, Miramês inicia os seus comentários da seguinte maneira, que há alguns pais que conseguem passar para os seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus. Então aqui Miramês ele fala que apenas alguns pais, não somos todos nós que cumprimos a nossa tarefa. Então há alguns pais que conseguem passar, ou seja, existem aqui na Terra, já existiram e continuam existindo e continuará existindo pais que conseguem passar para os seus filhos a esperança de Cristo e a educação nas linhas do Evangelho de Jesus. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Então Deus usa os seus filhos, jamais crescidos, jamais despertos, aqueles filhos jamais amadurecidos, para auxiliarem os outros filhos que ainda não cresceram espiritualmente falando. E aí ele questiona, qual a finalidade da família? Qual a finalidade desta micro-sociedade na qual nós nos encontramos inseridos em primeiro lugar, antes de estarmos inseridos na macro-sociedade? Então, qual é a finalidade da família? E ele responde, é o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Então, uma das missões, uma das tarefas, uma das finalidades da família é o crescimento, é o despertar das almas, rompendo estas barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que os pais que não cuidam de seus descendentes, ou seja, não cuidam de seus filhos, se encontram cegos e surdos. Então, se nós, na condição de pais,
não estivermos cuidando dos nossos descendentes, ou seja, cuidando dos nossos filhos, espiritualmente falando, nós estaremos na condição de cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina. Então aqui Miramês nos lembra que não temos o direito de descuidarmos da disciplina em relação aos nossos filhos, desde mesmo a gestação. Por que não conversar, questiona Miramês, por que não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual? Por que não conversarmos com ele mesmo no ventre que o alberga naquele momento, o ventre da mãe? E ele diz, o corpo está se formando, mas o espírito não está se formando, porque o espírito não foi criado no momento da concepção. Apenas o corpo que lhe servirá de ferramenta em um futuro próximo está em formação. O espírito já se encontra ali ligado ao corpo físico que está em formação, se encontra ao lado, ligado àquele instrumento em formação e também ligado em relação à energia, em relação a sentimentos com a mãe. Então aqui ele diz que o espírito se encontra ali ao lado, vivendo e acompanhando a formação do seu fardo físico, do instrumento físico e por vezes ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Então aqui Miramês nos lembra e nos esclarece que a depender da condição evolutiva do espírito que está ali ligado, que está ao lado daquele corpo em formação no ventre da mãe, ele estará ajudando os pais. Então aqui ele diz, a depender da condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos do que disse Jesus. São os doentes que precisam de médicos. Então assim, Miramês nos diz acerca daquele momento, daquele período da gestação, de que forma nós devemos ou deveríamos nos comportar em relação ao espírito que está chegando, que está retornando da pátria espiritual. Se for um espírito evoluído, ele estará já em condições de auxiliar e auxilia sempre os pais. Se for um espírito menos esclarecido, nós precisamos auxiliá-lo, porque os doentes precisam de médico. E ainda ele lembra da seguinte maneira, lembremos-nos de Jesus quando disse, eu e o Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um na unidade de vida, um sorvendo os sentimentos do outro com equilíbrio ou desequilíbrio, de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Então aqui Miramês lembra esta frase do Cristo, que eu e o Pai somos um, e traz para o momento da gestação que aquele espírito que está acompanhando ali, ligado àquele feto em formação, ele está também ligado em sentimentos, em energias, através dos alimentos mentais, realizando esta troca constante e permanente com o espírito da mãe, como se fosse um só espírito. Conforme os espíritos amigos mais esclarecidos acerca do assunto, eles nos lembram que, simbolicamente falando, aquele período que via de regra dura 9 meses, é como se fosse um período em que a mãe ficasse mediunicamente ligada, uma manifestação mediúnica longa, a mais longa na face da Terra, durando este período de 9 meses. É como se a mãe estivesse mediunizada
porque a mente a mente da mãe, ou seja, o espírito que anima o corpo da mãe, está também ligada, ou ligado, o espírito ou a mente está ligada àquela mente ou o espírito que está ligado ao feto em formação. Então, seria como se fosse esta manifestação mediúnica com uma duração de um período que, via de regra, dura 9 meses. Então, assim, Miramês nos lembra acerca desta permuta de energias, esta troca de alimento mental entre o espírito da mãe e o espírito do filho, que está ali acompanhando a formação daquele instrumento que em breve ele terá à sua disposição. Então aí Miramês segue dizendo: imaginemos a responsabilidade dos pais em questão, sem sombra de dúvida que é uma responsabilidade enorme. E aí ele segue da seguinte maneira: aproveitemos o tempo, não desperdicemos, administremos da melhor maneira possível, nos tornemos bons administradores em relação a este patrimônio de Deus que conhecemos com o nome de tempo, começando pela oração, reformando os pensamentos no lar e em cada um que pertença ao agrupamento familiar, porque o recém-chegado se encontra assimilando tudo o que os familiares pensam e sentem, principalmente a mãe, a futura mãe. Então aqui Miramês nos lembra acerca da necessidade do equilíbrio, acerca da necessidade da paz, da harmonia, da serenidade no agrupamento familiar, ali no lar, naquela micro-sociedade. Em especial, ele diz, principalmente a mãe, a futura mãe, porque aquele espírito que está ligado àquele feto em formação está sorvendo as suas energias, está ligado diretamente às suas energias. Cada vício, lembra ele, cada vício ou hábito dos genitores impregnará os sentimentos do filho e pode se desenvolver, se esse não tem uma formação elevada, adquirida em outras vidas. Então, cada vício ou hábito de forma negativa pode trazer algo prejudicial, ou pode trazer para o futuro, ou até mesmo para o momento presente, algo que venha prejudicar a formação daquela criatura que está retornando mais uma vez para dar continuidade ao seu processo educativo. Cada virtude, ele falou dos vícios, agora ele fala acerca das virtudes, que cada virtude vivenciada no seio da família é semente de luz que se planta no coração dos filhos por amor e que se multiplica em favor do agricultor, pois é dando que se recebe. Então aqui Miramês nos lembrou acerca dos vícios dos pais que são prejudiciais aos filhos, mesmo em especial na fase de formação, no início da sua trajetória, já na condição de reencarnado, ou seja, após o nascimento físico, ou mesmo durante a gestação física, porque o espírito já está formado, ele não está em formação, e ele nos fala acerca das virtudes. As virtudes dos pais, aquelas virtudes dos pais no seio da família, significa uma semente de luz para aquele que está chegando. Então é preciso paz, é preciso equilíbrio, é preciso serenidade, é preciso harmonia, porque é grande a nossa responsabilidade. O pai que frequentar as boas maneiras todos os dias
pensando, falando e vivendo para que a luz de Deus ilumine a cidade de seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência e Deus seja bem cumprida. Então o pai deve frequentar as boas maneiras. Então, para desenvolvermos, cumprirmos a nossa tarefa, cumprirmos a nossa missão a contento, nós precisamos frequentar ou franquear as boas maneiras ou frequentar as boas faixas vibratórias, as faixas do bem, franqueando as boas maneiras para os nossos filhos. Consequentemente, estaremos cumprindo a nossa missão. Porque quando voltarmos para casa, quando voltarmos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, o nosso mundo de origem, as nossas mãos levem os frutos de todos os esforços, cumulando a paz em sua consciência. Conforme havíamos citado anteriormente, as questões 582, 583, aqui de O Livro dos Espíritos que estamos estudando, para que voltemos para casa. Quando retornarmos para casa, voltemos com a consciência tranquila do dever cumprido e levemos os frutos doces e não os frutos amargos, os frutos doces de todo aquele esforço que empreendemos e que deu um bom resultado. Então, assim, ele nos fala acerca de levar esses frutos de todos os esforços. E ainda ele diz da seguinte maneira: se na terra não existe ainda a felicidade, ela existe mais adiante, e as suas raízes devem ser fincadas no mundo onde nós estamos vivendo. A felicidade não é deste mundo, mas ela precisa ser iniciada, as raízes da felicidade precisa ser fincada aqui mesmo neste mundo onde nós vivemos. A influência, lembra Miramês que a influência dos pais entre os filhos é uma realidade. A influência dos pais ante os filhos é uma realidade. Se mesmo com os bons exemplos, alguns deles continuarem fora do padrão em que se vive, não esmoreçamos. Adiante eles aprenderão e, como nada se perde, o bem é mais duradouro, senão eterno. Então, se não der certo, mesmo que façamos esforços e tenhamos a consciência tranquila do dever cumprido, mais adiante eles mudarão de ideia. Se não for nesta existência, teremos outras oportunidades juntos para acertarmos os passos. Então, assim, Miramês nos lembra e acrescenta: embora possa dormir dentro da alma, algum dia nascerá com todo o fulgor de vida, e quem plantou receberá o perfume da paz daquilo que fez. Do plantio de luz nascerá a claridade das estrelas. Então, que nós conseguirmos plantar, simbolicamente falando, na alma, no coração dos nossos filhos, na atual existência, mesmo que não nasça nesta atual existência, um dia irá nascer, porque o bem jamais se perde. E onde quer que estejamos, mesmo muito distantes daquele espírito que um dia nós plantamos ou tenhamos plantado uma sementinha ali no seu interior, uma sementinha do bem, uma sementinha do amor, da fraternidade, da serenidade, do equilíbrio, nós receberemos, onde estivermos, nós receberemos as luzes daquele plantio. E aí Miramês, para encerrar estas reflexões, diz da seguinte maneira: felizes os filhos que adquirem
qualidades morais semelhantes às dos pais, e muito mais felizes aqueles que os ajudam a ampliar a conduta em Cristo. Então, felizes os filhos que adquirem ou que venham adquirir as qualidades morais semelhantes às dos pais, e nós, na condição de pais, também seremos muito mais felizes por termos tido a oportunidade e aproveitado a oportunidade, quiçá as oportunidades, de realizarmos aquela semeadura. E aí ele nos convida: simpatizemos com o bem, na urdidura do amor, para esse amor nos iluminar por dentro, a mostrar igualmente por fora o céu que despertou em nós, mostrando Deus e Cristo para que nos acompanham. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões nos convidando ao trabalho. Nada está perdido. Se nós ainda não cumprimos a nossa missão, se temos ainda aquele peso na consciência de não estarmos cumprindo a nossa missão ou não termos cumprido a nossa missão a contento, sem sombra de dúvida que ainda há tempo. Nada está perdido. Teremos outras oportunidades para desenvolvermos ou completarmos a tarefa ou as tarefas que não tenhamos cumprido de forma completa na atual existência. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não nos esqueçamos de que ser pai e ser mãe aqui na Terra, seja pai biológico, pais biológicos ou pelo coração, é uma grandiosíssima missão. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.